Boa tarde, pessoal. Meu nome é Júlia e, juntamente com os meus colegas Nicolas e José Ricardo, nós vamos apresentar alguns laudos fitopatológicos que nós fizemos no decorrer das aulas práticas. Bom, primeiramente, a professora nos apresentou em aula os grupos das doenças separados por locais que os patógenos irão atacar. O grupo 1 se trata das doenças que atacam frutos e sementes. Sendo assim, na aula prática, nós recebemos materiais atacados por esses patógenos e nós escolhemos o citrus para a gente observar, estudar e diagnosticar. Nós recebemos esse material ali, que está na primeira foto, que são duas laranjas atacadas pelo patógeno Penicillium digitatum. Nós utilizamos a lupa para conseguir pegar um pouco da estrutura desse patógeno e colocar na lâmina, e depois que nós fizemos isso, nós colocamos no microscópio e pudemos observar conidióforos livres na lâmina do Penicillium digitatum. Esse patógeno, ele é o principal causador de perdas pós-colheita em frutos cítricos ao redor do mundo, segundo a literatura recomendada pela professora em sala de aula. E pode-se também confundir as estruturas desse patógeno com as estruturas do aspergillus. Os conidióforos dos dois são parecidos, porém, eles se diferem no formato da ponta deles. Os conídeos do penicílio, os conidióforos do penicílio, eles têm a ponta mais aberta, enquanto do aspergillus tem a ponta mais fechada. Como controle, nós estudamos sobre tratamentos químicos, controle biológico e a utilização de sais inorgânicos, que são reconhecidos como métodos eficazes para enfrentar o problema do bolor verde pós-colheita. E as condições favoráveis para o desenvolvimento desse patógeno, além dos ferimentos, são as temperaturas em torno dos 24 graus. Aqui nessa foto, nós podemos ver um fruto no pé ainda, totalmente tomado pelo bolor verde, e o fruto ao lado já sendo contaminado também e apresentando alguns sintomas. Eu sou José Ricardo, vou dar sequência aí nos slides. Em sala foi também estudado sobre as doenças que atacam as sementes, são caracterizadas aí dos patógenos do grupo 1, e foi trazido em sala de aula algumas sementes de feijão para serem analisadas, e cujo já tinha ali o patógeno contaminado, né? Então, o que a gente fez? No laboratório, a gente pegou essas sementes, colocamos em câmara úmida para que esse fungo se desenvolvesse e a gente conseguisse observar as estruturas. Então, na imagem 1, a gente já consegue observar, após a câmara úmida, então conseguimos observar ali alguns mofos brancos, que seriam já essas estruturas do patógeno. Ali na imagem 2, essa a observação já na lupa, então conseguimos observar mais próximo ali realmente que tinha ali um patógeno, que seria, no caso, a Fusarium, que foi o patógeno que a gente estudou. No microscópio, a gente conseguiu observar a estrutura desse patógeno, que no caso foi Chlamydosporus, que eram estruturas que caracterizam aí realmente a doença, que seria a murcha da Fusarium, e nesse caso a gente está mostrando uma imagem de um feijão com algumas características dessa doença. Então a Fusarium, ela é uma doença que ataca diversas culturas, e no caso do feijão causa aí um amarelamento nas folhas. A temperatura ideal seria entre 15 a 25 graus, e a forma de controle, basicamente, seria em adquirir sementes de qualidade, que estejam sadias e não tenham esse patógeno, e através de melhoramento genético, né, conseguindo variedades aí que sejam resistentes a essa doença. Então, a imagem desse feijão no campo, nesse estágio aí, a gente já consegue observar os sintomas, né, que é essa folha bem amarelada, então, no momento aí já está tendo queda de produtividade, e se não efetuar ali um controle, né, pode ser prejudicial e prejudicar bastante o agricultor. Outra planta que a gente estudou foi o milho, e sobre ela a gente conseguiu observar outra doença, que é a Xerohilo. No caso da doença, é a mancha da Xerohilo. E nessa doença foi observado essas lesões necróticas. Então, a gente observou tanto na lupa e na microscopia. Essa mancha ela é bastante confundida com a mancha foliar de Bipolaris madibis, que apresenta assim, esse mesmo sintoma, né? Então, a gente consegue observar que o sintoma realmente ele é bem grande, folha. Então, ali naquela área, a planta já não faz a fotossíntese. Com isso, a gente tem uma queda de produtividade consequente disso, né? A forma de controle pode ser tanto através de curas aí resistentes a esse patógeno, e na questão da adubação, então, se você tem ali um solo equilibrado, com uma adubação equilibrada, você consegue ter uma planta aí mais resistente, então,
possivelmente seja mais difícil desse patógeno acabar contaminando essa planta. E, além disso, caso ele esteja já num estágio avançado da doença, ou logo no início, a gente consegue fazer a aplicação de fungicidas para estar fazendo esse controle. Lembrando que as condições do meio são bem importantes para que essa planta, para que essa doença consiga se desenvolver também. Então, tendo ali entre 18 a 25 graus, e uma alta umidade seria as condições mais ideais para que essa doença consiga se desenvolver no campo. Então, a gente consegue observar aí já uma foto do milho contaminado, e observa que ali nas folhas mais próximas ao solo, é onde normalmente começa essa doença, né? Então, ela começa de baixo para cima, e vai ocasionando ali essas manchas necróticas e vai prejudicando a questão da fotossíntese. A próxima diagnose a ser apresentada é a diagnose dos biotróficos. Essa classe entra oídio, mídio e ferrugem. Nas 3 fotos apresentadas é da Erisiphe cichoraceum, e à esquerda apresenta uma imagem retirada da internet, mostra a abobrinha sendo atacada. Já na foto do meio é na lupa, com alguns detalhes, e a da direita é a foto no microscópio, com as estruturas de conídeo livres e em cadeia. Para a diagnose, o oídio é uma doença muito comum em cucurbitáceas cultivadas e selvagens. Seus sintomas podem ser parecidos com os de míldio, porém as duas doenças não podem ocorrer em condições iguais de clima, temperatura e umidade. Para controle, os fungicidas sistêmicos são reconhecidos com os melhores resultados. O tratamento se inicia ao constatar os primeiros sintomas. Para climas secos, são mais favoráveis ao desenvolvimento da Erisiphe cichoraceum, enquanto a Podefasfera chante requer mais umidade. E essa é uma foto também retirada da internet, mostrada a Como doença. solicitado aqui, nós escolhemos a cultura dos citros para representar as doenças dos 6 grupos que nos foi apresentado durante as aulas. Na primeira foto, nós pegamos já a foto que nós mesmos tiramos do material que foi passado para nós, que representa o grupo 1, que são as doenças que atacam frutos e sementes. Nessa foto, nós podemos ver os frutos contaminados pelo patógeno Penicillium digitatum, causador do bolor verde, que nós já explicamos no começo do vídeo. Na segunda foto, nós temos o grupo 2, que são as doenças que causam danos em plântulas, e no caso, essa doença é a podridão floral dos citros, causada pelo fungo Polytotrichum acutatum, que essa doença é popularmente conhecida como estrelinha, e ela provoca a queda dos frutos, deixando apenas os cálices, que têm o formato de estrelinha. Na terceira foto, representando o grupo 3, que são as doenças que atacam as raízes, nós temos a gomose dos citros, causada pelo fungo Phytophthora parasítica ou Phytophthora citrofthora, que eles naturalmente habitam o solo e penetram as plantas pelo colo e raízes. Nessa foto, a gente pode ver a exudação de uma goma, que é um sintoma característico dessa doença. Na quarta foto, nós temos o grupo 4, que são as doenças que causam murchas vasculares. A doença em questão, no caso, é o cancro cítrico, que é causada pela bactéria Xanthomonas citri, subespécie citri, e essa doença pode levar à desfolha das plantas, queda prematura e depreciação dos frutos, e é responsável por grandes prejuízos em palmares da cultura. Na quinta foto, nós temos a doença que representa o grupo 5, que são as doenças que causam manchas, ferrugens, oídios e míldios. E nessa foto nós temos a clorose variegada dos citros, causada pela bactéria Xylella fastidiosa, que é transmitida por cigarrinhas, que se alojam no tecido xilemático, causando a bactéria, ela é transmitida pela cigarrinha, e a bactéria se aloja no tecido xilemático, causando a interrupção do fluxo de água e nutrientes, fazendo com que a planta apresente desenvolvimento irregular, tamanho dos frutos reduzidos, e os frutos também podem apresentar rachaduras. E por último, para representar o grupo dos carvões, galhas e viroses, nós temos a leprose dos citros, causada pelo vírus da leprose dos citros. Esse vírus, ele é transmitido pelo ácaro da leprose, que se chama Brevipalpus phoenicis, e ele não se espalha pela planta, ele fica restrito apenas às regiões atacadas pelo ácaro. E apesar dos sintomas serem semelhantes ao do cancro cítrico, a leprose apresenta as lesões deprimidas, enquanto o cancro cítrico mostra as lesões mais salientes. Aí, por último, nós temos a foto do trio, no caso, né, não da dupla. A primeira foto é o Nicolas provavelmente mexendo em uma folha, pelo que eu consegui ver. Eu estou na segunda foto, tentando achar o que ele colocou na lâmina, e por último a gente tem ali, mesmo pequenininho, o José Ricardo ajudando e também confeccionando as lâminas. E é isso, muito obrigada pela atenção.